Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na programação da TV Mar. A gente inicia mais um programa bem assim. Olha, hoje a gente vai trazer temas polêmicos aqui para o nosso estúdio. Pois é, a gente vai falar sobre masculinidade e paternidade. O que é que isso tem a ver? Daqui a pouquinho a gente vai te mostrar, tá? Você em casa tem estrias, principalmente na região dos seios? Pois a gente aqui vai dar dicas de como suavizar as estrias. E a gente vai mostrar para vocês também como vocês podem se cadastrar para fazer mamografias gratuitamente. Tudo isso agora no teu programa Bem Assim, que já está no ar. Aqui com o teu programa Bem Assim já iniciando, vale a gente ressaltar que você pode acompanhar toda a nossa programação, inclusive o programa Bem Assim ao vivo através do portal Gazeta Web. É só você acessar www.gazetaweb.com e você, além de acompanhar a nossa programação ao vivo, vai também se mantendo muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E a gente também está presente nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais também. E a gente vai iniciando o programa Bem Assim de hoje com um tema bastante polêmico. Olha só, o desafio deste século deve ser construir um novo modelo social mais democrático, justo e igualitário. E para isso é fundamental que os homens estejam cada vez mais dispostos a questionar o modelo tradicional de masculinidade. Essa frase foi escrita ainda em 2011 pelo antropólogo Richard Bassett e continua atualíssima, por sinal, né? E hoje a gente trouxe exatamente aqui para o estúdio do Bem Assim esse assunto bastante polêmico que é a paternidade versus a masculinidade, recebendo aqui o idealizador do projeto Cabra Macho, Manuel Pinto. Manuel, muito bom dia para você. Obrigado, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bom estar aqui. A gente falou aqui sobre tema polêmico, ainda Verdade. nos dias atuais, Manuel. Verdade. A gente foi criado mediante uma dita masculinidade hegemônica, né? Onde foi colocada uma caixinha na gente. Nós, homens, grande parte, não todos, vamos generalizar para não trazer uma polêmica ainda maior, mas grande parte de nós homens fomos criados dentro de um estereótipo de nós temos que ser extremamente provedor, sexualmente ativo, o pegador. Pai, cuidador? Não, vai ser para prover. Traz o leite para dentro de casa, que esse é o seu papel, e não de cuidar. A partir do momento que a gente aceita esses estereótipos, a gente acaba se afastando do dito papel de pai. Então, quebrar esse modelo de masculinidade hegemônica como apenas mais um modelo e trazer outros tipos de masculinidades fortalece a paternidade. Sendo que a paternidade ela é um grande provocador da mudança dessas masculinidades. Ou seja, de fato, paternidade e masculinidade estão relacionadas, né? Estudos mostram, inclusive, Manuel, que a masculinidade deve ser reescrita exatamente através da paternidade. Isso procede? Totalmente. Eu digo pela minha experiência, né? O que me fez criar o projeto Ser Cabra Macho foi justamente a minha experiência como pai e pai de duas meninas. Eu ainda tive um gap, um espaço de tempo, quando eu fiquei em voo solo, ou seja, um pai solo de menina. Como converso sobre alguns assuntos, sobre sexo, sexualidade, como é que eu falo com ela, tiro algumas dúvidas de coisas que eu acho ou achava que era papo de mulher. E quebrar esses estereótipos de homem e de mulher, essa dicotomia entre masculino e feminino, e simplesmente ser pai ou ver a pessoa como pessoa, facilitou esse processo de criação da minha formação como um homem e como pai. Então a paternidade é um grande provocador. Muitas vezes você vê, inclusive é comum, daqui a pouco a gente fala da região Nordeste, mas é muito comum a gente ver homens que sempre tiveram uma vida voltada dessa masculinidade hegemônica, né? O festeiro, o pegador, o beberrão. E quando se torna pai, cai ali uma ficha de consciência sobre isso. Mas se a gente conseguir trazer, convidar esse homem, esses meninos, vamos falar dessa forma, quantas vezes mais cedo, para que a gente possa trazer para ele uma consciência paterna, melhor. Então a paternidade ela traz sim um convite a gente a se auto-mergulhar, a se autoconhecer. Que tipo de homem eu estou sendo, que tipo de pai estou sendo, e antes de ser pai eu sou homem, e antes de ser homem eu sou gente. Então entender essas facetas da gente é muito importante. E aí você tem alguns meios que interpelam sobre a gente. Nós temos o conceito de família, que família norteia a gente, né?
A igreja, a religião, muitas vezes também norteia a gente, a sociedade por si só, que ela é hoje extremamente patriarcal, machista, sexista, misógina, né? A gente tem que ter muito cuidado. Que a gente está ouvindo tudo isso de um homem, né? Mas, e aceitar esse papel da gente como nós somos machistas. Entender que nós somos machistas ou que nós estamos machistas. A partir do momento que eu saio do ser machista e passo para o estar machista, eu consigo sair dessa bolha e aceitar que eu tenho camadas desse machismo que ainda estão colocadas em mim, foram forjadas e que eu aceitei. E que é difícil a gente sair. Tanto que esse machismo, ele não está só no homem. Ele está no homem e vocês, mulheres, acabam replicando. Não que vocês sejam, mas acabam replicando esse machismo. Em alguns comentários, em algumas visões, na dita sororidade, a gente percebe isso, ou seja, o machismo, vou falar aqui um termo muito pesado, mas é um grande câncer social. Então, a gente, quando vai para a família, igreja, sociedade e nas escolas, a gente também vê esse replicar de meninos e meninas, as separações muito bem ditas e os estereótipos quase que eurocêntricos ali, normativos, né? Heteronormativos, a gente vai ampliando essa dificuldade de acessar as sexualidades. Que falar de sexualidade, e aí, Orlando, vem um ponto importante, quanto mais cedo nós conversarmos sobre isso, melhor. E as pessoas têm muito medo de falar, mas falar sobre sexualidade, qual medo? Erotizar a conversa. Exatamente. Como se sexualidade e sexo fosse uma coisa erótica. E não é. Sexualidade é comportamento, é como eu me relaciono comigo, com você, com o outro, dito outro. Isso é sexualidade, é falar de comportamento, as diversas formas de amor, as diversas formas de amar. E quando eu falo amor, não estou falando da forma romântica, porque o amor é uma coisa difícil, o amor é uma decisão que eu tomo. Com certeza, né? Então, diária. Diária, exatamente. Então, a gente, como homem que foi criado longe desse afeto, porque o homem não foi criado para dar afeto, o homem engula o choro. Quantas vezes a gente ouviu isso? Né? Então, ou seja, afasta a gente da possibilidade de falar. Ô, Manuel, me diz uma coisa, você é nordestino, alagoano, isso, inclusive. Exatamente. Falar sobre masculinidade nessa situação para nordestinos, para alagoanos, os homens da terra do cabra macho, é diferente mesmo? É diferente. Inclusive, ontem tivemos uma roda linda, incrível, sobre masculinidades nordestinas. Por que é diferente? Veja, a gente na região Nordeste, culturalmente, a gente já tem uma história que é contada muito folclórica, que é linda, realmente Lampião, é muito bonita, né? Exatamente. Risca mas a gente mitifica, transforma mitos, personagens que são perigosos para a gente. Os coronéis, né? Os cangaceiros, veja, cangaceiros, grande, na sua raiz, se você estudar realmente a raiz dos cangaceiros, o Lampião já viu uma segunda leva de cangaceiros, eram pessoas extremamente, além de machistas e sexistas, veja, a cultura do estupro é normatizada. Mulheres que não queriam fornecer o que eles queriam, era a peixeira no rosto, para ser marcada. No Nordeste, até a mulher é masculinizada, é mulher macho. Exatamente. Ou seja, a gente tem um estereótipo de uma masculinização excessiva que vai nos homens e vai nas mulheres. Quando a gente escuta masculina, Paraíba, mulher macho, sim senhor, que inclusive é uma história interessante, foi um jingle, na verdade, de Luiz Gonzaga, né, que ele fez para uma campanha de um senador na Paraíba. E ele, como a Paraíba, quer dizer, é feminino, ele, para dizer que Paraíba era especial, ele masculiniza. E acabou virando um hino nosso. Ou seja, se ele não tiver um olhar crítico para a nossa dita região Nordeste, um olhar crítico, mas com amor. De novo, um crítico de eu quero o bem. Mas se eu não começar a me perguntar, mas eu estou mitificando um personagem que era agressivo. Eu estou mitificando um personagem que era violento. Até onde eu vou estar vangloriando essa violência? Veja, outro ponto também. O Nordeste foi criado mediante um olhar de subordinação em relação à região Sul. Sim. Ou seja, o olhar de baixo para cima acaba me trazendo, e fortalecido por essa cultura da violência, uma possibilidade de reação. Ou seja, são pessoas, geralmente, não na maioria, são pessoas geralmente reativas e violentas. E que isso é contado de forma tão bonita, tão folclórica, e a gente acaba aceitando isso. Veja, a gente tem uma colocação, só rapidinho. Como é normal no Nordeste a gente ouvir, se você apanhar fora de casa, dentro de casa você apanha 2 vezes. Filho meu não chega a apanhar. Não chega a apanhar de jeito nenhum. A gente está simplesmente dando continuidade a esse estereótipo masculino, violento, agressivo. Já que a gente está falando sobre violência, né, que relação existe com esse modelo patriarcal que a gente tem hoje em dia com a violência contra a mulher? Total. A gente, esse modelo que afasta a gente da possibilidade de falar,
afasta a gente naturalmente da possibilidade de ser. A partir do momento que eu tenho uma sequência do que é ser homem, aí você tem uma lista de coisas do que é ser homem, que hoje é chamado de man box, a teoria da caixa do homem. E se eu não vou performar mediante aquele script, eu tenho que pelo menos fazer algum papel em algum momento para você, para quem estiver ao meu lado, que eu estou seguindo esse modelo, que é o dito modelo hegemônico. Ou, hoje, eu tenho muito cuidado quando falo isso, mas há uma nomenclatura que é muito perigosa, que é a masculinidade tóxica, né? Então, esse modelo hegemônico, ele acaba sendo tóxico não apenas para a sociedade, mas para a pessoa que está sendo tóxica com ela mesma. Então, a partir do momento que eu estou seguindo e deixo de ser para estar essa pessoa tóxica, eu acabo tendo comportamentos violentos, que são naturalmente, vamos dizer assim, incentivados pelo, em nome da honra, em especial aqui no Nordeste a gente vê muito isso, sim, em nome da honra, se limpa até com sangue. Ou seja, os números de feminicídio no Brasil, hoje no Nordeste, nós lideramos. E Alagoas está ali, terceiro, quarto lugar, variando ali com o Ceará, que está na liderança, e vai nessa onda. Ou seja, entender que nós fomos criados para sermos hegemônicos, superiores às mulheres, é muito violento para o homem e para a mulher, sociedade de forma geral. Então, convidar a você, homem que está aqui ouvindo a gente, as mulheres que estão aqui ouvindo a gente, vendo a gente, que vamos bater um papo sobre isso, vamos falar que tipo de masculinidade eu estou representando, se eu estou sendo realmente fiel a esse papel, porque quanto mais longe de mim, quanto mais papel eu tenho que performar para os outros, mais perto da violência eu fico. Veja, quando a gente fala de masculinidades, Paulane, a gente pode não estar falando de problemas sociais extremamente severos, mas eu provo a você que discutir masculinidades, a gente resolve diversos outros problemas severos, como a violência no trânsito, a violência contra a mulher, a violência contra jovens e adolescentes, a homofobia. Ou seja, discutir masculinidades resolve outras sequências de problemas sociais muito graves. Por isso que é um tema polêmico. Exatamente. Quando a gente fala em discutir essa masculinidade, né? Quanto antes a gente começar essa discussão melhor, esse problema, essa mudança dessa sociedade patriarcal que a gente vê ainda intrínseca nos dias de hoje, é preciso que a gente faça essa mudança desde cedo, ainda na infância? Quanto mais cedo, melhor. Tá? Eu tenho muito cuidado quando eu digo se na infância ou na adolescência, mas quanto mais cedo, melhor. Eu que estou desde 2016 trabalhando com outros homens, desde 2016 eu comecei esse processo. Tá? Eu entrei pela porta da dor. Inclusive, você falou de violência, então para responder essa pergunta de forma mais profunda, eu tenho 2 filhas, né? E eu tive uma situação de violência com uma das minhas filhas, né? Então, eu entrei pela porta da dor. Eu entrei pela porta de entender por que aquele rapaz fez o que fez. E quando eu fui estudar a história desse rapaz, eu fui entender que ele estava somente replicando o que o pai ensinou, o que o avô ensinou, ele estava dando continuidade. Não que justifique o que ele fez, mas me explica. Se ele tivesse convidado esse rapaz mais cedo, antes, pelo menos a se questionar, não dar respostas, mas trazer reflexões. Pergunte, que tipo de homem está sendo ensinado a ser? Né? E trazer dinâmicas ali. Você quer ser o pegador da história? Você quer ser aquele cara que bebe muito? Eu tenho uma experiência, né? Eu estava no parquinho lá do condomínio com conversando com alguns pais e uma mãe. Ambos eram pais de meninos. Uhum. E eu tenho 3 meninas em casa. E a gente conversando, elas falando com o filho dele, que tinha cerca de 5, 6 anos de idade, dizendo que já estava atrás do carro e tinha beijado uma coleguinha nessa idade, né? E aí ele chamou o filho, rapaz, você quer quebrar comigo? Que isso? E abraçou o filho todo orgulhoso, porque o filho com 5 anos de idade estava beijando uma coleguinha atrás do carro. E aí eu fiquei assim, eu olhei na brincadeira para que ele entendesse, né? Eu fiz, olha, conhece a Ágata, a Pérola e a Cristal? Erre as minhas, tá? E depois, quando a criança saiu, eu olhei para eles e disse, olha, vocês que são pais de meninos, têm um papel ainda maior do que eu, que já venho educando as minhas filhas, porque é muito difícil para ele não beijar a coleguinha incentivado pelos amiguinhos e dizer, eu não vou fazer isso porque não é certo, porque eu tenho que respeitá-la, certo? E é exatamente, nadar meio que contra a corrente mesmo, né? Mas é necessário fazer esse trabalho. A gente escuta muito, e é muito comum hoje, voltando para o nosso Nordeste, a gente ouvir a frase, segurem suas cabritas que meus bodes estão soltos, né?
como se fosse uma coisa bonita, interessante. Ou seja, a gente incentiva, naturalmente, há esse incentivo para que o homem seja esse pregador. Você contou uma história, teve uma situação de um amigo, né, que tem um casal de filhos, dá tempo ainda de falar rápido? E aí ele contou a experiência dele e qual é a brincadeira? Há várias formas de falar sobre o órgão genital, né, da criança. E aí ele chamava de pipiu. Ele tem um casal, uma menina e um menino, e olha o que aconteceu. Um menino é mais novo, uma menina mais velha. E ele brincava com o filho com 2 anos, dizendo, de quem é esse pipiu? E ele falava, é das meninas, todo mundo ria, achava aquilo engraçadíssimo. Até que um dia, num churrasco, família, amigos reunidos, ele começou a brincar. Era o momento da festa, era brincar com o menino falando sobre isso. Ele falava, todo mundo ria. Até que a menina se sentiu ciumada e disse, peraí, eu vou lá. E ela, 2 aninhos mais velha que ele, com 4 anos, fez, papai, pergunta pra mim de quem é meu pipiu, que eu vou dizer que é dos meninos. Olha aí. A casa ficou em silêncio, ele ficou sem saber como reagir, olhou para a esposa inclusive teve uma reação ali com ele, de certa forma, de brecar essa menina, né? E dizer, não é assim, calma, isso aqui, não, você é seu irmão. O que é que a gente está ensinando? Que pedagogia de gênero nós estamos dando às nossas crianças? Então é esse convite que a gente faz. Tanto que a importância de projetos como o Ser Cabra Macho, temos 140 projetos espalhados pelo Brasil, que discute paternidades e masculinidades, não é, repito, não é ensinar homem a ser homem, não é isso. Até mesmo que se a gente disser, de novo, que homem é ser isso, eu estou de novo estereotipando esse homem. Mas é convidar as pessoas, aos homens e às mulheres, a refletir. Por isso chamam de grupos reflexivos. Vamos trazer reflexões. Então, convidar que tipo de educação eu estou dando ao meu filho? Será que eu estou incentivando ele a ser esse pegador, esse cara violento, o cara que nas festas bebe muito? Né? Ou estou ensinando ele a ser um ser humano, primeiramente. Uma pessoa que respeita todos, todas e todes, que inclusive é um tema que a gente está ouvindo cada vez mais devido à questão das masculinidades trans, das transgenias. Então a gente tem que se questionar sobre isso. Repito, não é um convite a trazer respostas, mas trazer reflexões. E aí pergunto, quem está em casa, como você está cuidando do seu filho? O que é que você está dizendo para ele o que é certo? O que é que você está dizendo para ele o que é errado? Então, quanto antes a gente debater sobre isso, melhor. Agora, Manuel, só para a gente encerrar aqui a nossa discussão, mudar o conceito de masculinidade não significa tornar o homem menos homem. Não Afinal mesmo. de contas, é possível e necessário também saber trocar pneus e fraldas. Dá para fazer as duas coisas? Deve-se fazer as duas coisas. Uma coisa, inclusive, que me incomoda bastante, inclusive eu postei esses dias sobre isso, as pessoas, inclusive, mitificam e vangloriam o homem que faz o que tem que fazer. Isso realmente me incomoda. Por que é tão especial o homem que troca o pneu e troca a fralda? Por quê? O que é que faz a gente a normalizar uma situação como essa? A gente tem que entender, e aí é um convite novo que eu faço, a gente tem que entender que antes de papéis de gênero, nós somos seres humanos. Eu vou sempre voltar, é uma questão de humanidade. Por isso que levantar bandeiras como bandeira feminista, e é um ponto que não é muito polêmico, né? As pessoas acham que é levantar a bandeira da mulher. E não é necessariamente levantar a bandeira da mulher, é levantar a bandeira da humanidade. É uma bandeira social. Social, exatamente. Aí quando fala de feminismo, e aí eu como homem, eu não sou feminista, mas sou pró-feminismo, a gente levanta a bandeira da igualdade e da equidade. A igualdade nos direitos, a equidade nas relações. Então, quando eu coloco alguma situação de que eu cuidei da minha filha, que eu fiz isso com a minha filha, eu não preciso de palminha, eu posto no Instagram e likes. Né? Que, inclusive, acontece muito. Né? O que eu preciso, na verdade, é nada. É continuar fazendo o que eu estou fazendo. É o teu trabalho. Exatamente, o meu papel. Seu papel. Muito obrigada pela tua participação aqui no BSC. A gente poderia passar a manhã inteira conversando. Com certeza. E convido o pessoal a seguir o projeto também. Com certeza. Parabéns pelo projeto também, viu? Obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.